Boa noite. Depois de deixar a Assembleia Legislativa do Estado e se eleger senador, ele acaba de se lançar pré-candidato à Prefeitura da capital baiana pelo PSD, partido com o maior número de prefeituras no Estado e que faz parte da base do governador Rui Costa. Hoje eu converso com o senador Ângelo Coronel. Boa noite, senador. Boa noite, Carol. Sempre à sua disposição. É um prazer voltar aqui para participar de mais um Banho Entrevista. Prazer nosso. O senhor está disposto mesmo a deixar o Senado para assumir, de repente, uma prefeitura da capital? Olha, eu sou um homem de missão. O partido me chamou, todos os membros do partido, que é presidido pelo senador Alencar, e disse que a minha missão agora era encarar as eleições deste ano em Salvador. Eu não gosto de fugir da raia, colocamos nosso nome essa semana, vamos ver qual é o recalque que nós vamos ter da sociedade de Salvador. Eu tive aqui no último pleito de senador 550 mil votos, menos de um ano atrás. Esperamos que a gente consiga, pelo menos, ter uma boa performance e que possamos ir para o segundo turno e chegar à vitória. Bom, nesse momento, claro, todos os partidos começam a colocar seus nomes, né? Inclusive os partidos da base aliada do governador. Mas o senhor acha que, de repente, esse é um momento, talvez, do PT dar uma recuada e não ter candidato próprio e os partidos da base aliada terem mais visibilidade nesse momento? Porque até teve uma declaração do senhor no momento em que Guilherme Belintani estava naquela indecisão, né? O senhor chegou a falar que, na verdade, precisava dar mais visibilidade aos partidos da base. Nós temos que entender que nós, que fazemos parte da base do governador Rui Costa, não somos somente coadjuvantes. Nós temos que ser protagonistas em algum momento. Então, já estamos apoiando o governo do PT desde 2016. Foram duas eleições de Wagner, 2 eleições de Rui Costa. Apoiamos também para prefeito a deputada Alice Portugal, nas eleições passadas. Então, chegou a vez também que os partidos aliados comecem a mudar o seu foco, deixar de ser coadjuvante para ser protagonista. Eu espero que esse gesto por parte do PT e esse gesto também por parte do PCdoB para apoiar qualquer outro partido que faça parte da base de sustentação ao governador Rui Costa. Inclusive, o vice-governador João Leão, do PP, também já se declarou simpático à sua pré-candidatura. Não, graças a Deus a simpatia existe. Eu quero que essa simpatia se transforme em apoio efetivo e voto das urnas. Mas por simpatia a gente está bem na frente. E a reunião que teve essa semana com o governador Rui Costa a respeito disso? Olha, o governador Rui, ele nos incentivou a gente manter a candidatura, deu algumas dicas de fazer algumas visitações, alguns contatos. Nós começamos já a fazer isso e esperamos que até as convenções no mês de julho o nosso nome tenha ganhado densidade. Eu também não sou nenhum suicida. Se por um acaso o nosso nome não tiver densidade eleitoral em condições de ganhar as eleições, eu estou pronto para apoiar qualquer um outro nome da base. Não sou candidato de mim mesmo e já disse, eu vou comprar uma balança eleitoral para ir pesando o meu peso semanalmente, para ver se meu peso eleitoral tem crescido. Porque espero que cresça. Se crescer, fica mais fácil a gente ir para o embate e chegar à vitória. Mas sempre digo, nada de candidatura autossuicida e nada de candidatura que seja aquela candidatura radical, que eu sou obrigado a ser e não quero apoiar ninguém. Muito pelo contrário, estamos da mesma maneira que estamos querendo apoio, poderemos apoiar qualquer nome que faça parte da base do governo. Mas esse talvez seja um cenário mais propício, uma vez que parece que o PT está tendo uma certa dificuldade de definir um nome ainda para sair como candidato. O PT tem vários quadros, já funilou para 4 nomes dentro da sua base. Até então, não sabemos quem será inserido no pleito, na peleja eleitoral, e vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Eu acho que está no momento de esperar, porque até o dia 30 de março, 4 de abril, é o prazo final para as filiações partidárias, tanto para as eleições majoritárias como proporcionais, e até lá teremos bastante tempo para que as conversações se afunilem. Pois é, o senhor já tem experiência no Executivo, né? Já foi prefeito também, mas ser prefeito de uma capital é bem diferente, né? A gente já pode imaginar. Então, inclusive o senhor chegou até a fazer uma declaração em relação ao prefeito Assemineto, que ele seria mais preocupado com obras do que com gente. Ele também rebateu, dizendo que o senhor não conhece muito a cidade. Olha, eu sempre digo o seguinte, não adianta você fazer obras bonitas, viadutos belíssimos, se você não cuidar das pessoas. É inadmissível hoje, desse século que estamos vivendo, pessoas ainda acordarem de madrugada para angariar uma ficha de um posto de saúde no hospital. É inadmissível hoje as pessoas terem problema de moradia. Então, pentear, enfeitar é ótimo, mas primeiro nós temos que cuidar de gente. Essa será a nossa bandeira, cuidar de gente, se a gente chegar a governar Salvador a partir do ano 2021.
Essa seria a sua prioridade, mas o que é que o senhor acha que eu vou o senhor manter vai... as obras que tiver, o que a Semineto deixar de bom, eu vou dar sequência, não irei fazer governo de revanchismo em hipótese alguma. Vou sempre, se eu precisar dele, eu vou ligar, pegar o telefone e ligar para ele, porque eu me dou bem com a Semineto, meu amigo, como me dou bem com o governador Rui Costa. Se os dois puderem ser meus conselheiros, eu vou ficar bastante grato. Agora, uma coisa eu sei, não vou seguir somente na risca as grandes obras. Irei me preocupar em fazer com que as pessoas de Salvador fiquem alegres, felizes e que tenham que comer todos os dias na sua mesa. Mas aí também dependeria, senador, de um diálogo também com o governo federal. E o senhor já falou até de outras vezes aqui da dificuldade de ter um diálogo com o governo federal hoje, né? Olha, essa dificuldade ela existe porque o presidente da República é meio complicado, mas a gente vai conversando, vai levando e diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. E com isso a gente vai levando e eu tenho certeza se chegarmos na prefeitura não terei nenhum problema com o governo federal. Como é que tem sido isso lá em Brasília, nesse 1 ano aí já de gestão? Olha, eu tenho votado em muitas matérias vindas do Planalto, porque são matérias que eu acho de interesse para o país. Eu não faço oposição por fazer, não sou nenhum xiita que o que vem do governo federal eu sou obrigado a votar contra. Tenho divergido em várias vezes, tanto do senador Otto Alencar em algumas votações e também do senador Jacques Wagner, mas é meu estilo de ser, eu sou assim um pouco rebelde, mas gosto de ficar e defender as minhas convicções. E não é porque eu votei em algum projeto do governo Bolsonaro que significa que eu esteja alinhado ao governo Bolsonaro. Tá certo, a gente vai dar uma pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com o senador Ângelo Coronel. Senador, 1 ano, né, de gestão aí como no Senado. Qual o balanço que o senhor faz nesse primeiro ano? Olha, eu até me surpreendi. Eu, como novato, neófito do Senado, nós conseguimos participar de todas as comissões importantes da Casa. Presido hoje a comissão do novo Código Comercial, que é um código datado de 1850, onde a gente visa dar mais segurança jurídica ao comércio e à indústria do Brasil. Tenho viajado o Brasil todo defendendo o novo código, ouvindo o empresariado, ouvindo os comerciantes. E estou presidindo também a CPI do fim do mundo, que já foi apelidada, que é a CPI das fake news. É uma situação muito delicada, onde a gente vê criminosos digitais utilizando-se das redes para depreciar alvos, para destruir famílias, destruir marcas. Na verdade, Carol, meus caros telespectadores da Band, se vocês se atentarem o que é realmente uma fake news, vocês vão ver o risco que a sociedade brasileira e mundial está passando. E estamos ainda, Carol, com outro problema seríssimo, que são as deepfake, que ainda não se tem nem remédio para combatê-las. E dentro em breve eu vou começar até a divulgar e falar mais o que significa deepfake, que esse aí, com certeza, vem mais avassaladora do que as próprias fake news. Pois é, em ano eleitoral, mais ainda um assunto como esse se torna tão relevante, né? Na última vez que o senhor esteve aqui, mais ou menos em setembro e outubro do ano passado, estava se iniciando o trabalho aí da CPMI da fake news. Como é que está isso hoje? Naquele momento ali, eu me lembro que o senhor ainda estava no momento de ter audiências públicas, mas ainda não tinha acontecido nenhuma denúncia, como já aconteceu nesses últimos meses. Como é que está isso agora? Olha, já temos vários inquéritos que nos foram liberados pela Polícia Federal, inquéritos que estão em segredo de justiça. Estamos nos debruçando nesses inquéritos para ver se nós vamos propor indiciar algum criminoso digital. Já fizemos mais de 100 oitivas nesses 3 meses de CPMI. Vamos, a partir do dia 3 de abril, ouvirmos mais gente, ouvirmos as plataformas sociais, as redes, que são WhatsApp, Instagram, Facebook e as demais. Vamos começar também a ouvir as telefônicas, Oi Vivo, Claro, TIM, porque são eles os responsáveis. E eu já me antecipei e já fiz 2 projetos de lei, fazendo com que, para você ter um chip habilitado, você tem que ir fisicamente à loja e levar o seu CPF. Porque o que tem muito por aí são perfis falsos com CPF de pessoas mortas. Ou seja, a pessoa consegue um chip desse falso, coloca uma caricatura, abre um perfil no WhatsApp ou no Facebook e sai depreciando as pessoas e ninguém sabe como chegar a eles, porque, na verdade, é uma caricatura, é um anonimato. Mas nós estamos em cima disso direto. Recentemente, vocês devem ter ouvido, eu fui ameaçado de morte
e conseguimos, via a plataforma do Google, descobrir quem foi o delinquente. A Polícia Federal e a Legislativa foi em Belo Horizonte, com a ajuda do Google, e foi localizado a pessoa que estava me ameaçando com 15 e-mails dizendo que ia encher a minha boca de chumbo. Então, se as plataformas colaborarem, com certeza nós vamos conseguir debelar, tirar do ar esses criminosos digitais. É isso que eu ia perguntar para o senhor, porque para as pessoas poderem entender e não ter aquela impressão de que a CPMI acaba tendo toda essa discussão e não chega a lugar nenhum. Qual o objetivo, na verdade, que vocês querem chegar com isso? O nosso objetivo é propor leis duras, como propus agora o primeiro projeto de lei que já está tramitando, exigindo o CPF para que você possa habilitar um chip e você tem que estar fisicamente na loja. Até então, você habilita um chip pela internet. Então, ninguém sabe quem está ali por trás do telefone e nem por trás da rede da web. Então, nós vamos fazer isso e também exigir que para você criar um perfil no Instagram ou no Facebook, você também tem que ter um CPF para mostrar que você existe, que você é você, que você não está sendo ali como uma pseudo pessoa que está abrindo aquele perfil só para depreciar as pessoas que você não gosta. Senador, a gente não pode deixar de falar em relação à reforma tributária, que promete ser aí a principal pauta no Congresso Nacional pelo menos nesse primeiro semestre de 2020. Como é que o senhor está acompanhando isso? Olha, com certeza, para mim é a melhor das reformas, a tributária. A carga tributária brasileira ela é muito alta, é uma das mais altas do mundo. Não podemos hoje ter aí essa série de impostos em cadeia que assola a economia brasileira. Se você faz uma reforma tributária, se você reduz a carga tributária, você vai fazer com que as indústrias fabriquem mais. Se a indústria fabrica, o comércio compra. E se o comércio compra, é porque tem gente comprando, o povo está comprando. Então a roda vai girar mais azeitada, mais lubrificada. Essa reforma tributária tem duas tramitando, uma de origem do Senado, outra de origem da Câmara Federal, mas estamos aguardando uma reforma, outra minuta que o ministro Paulo Guedes ficou de enviar para o Senado e para a Câmara, para que a gente se debruce. Eu deverei fazer parte também dessa comissão da reforma tributária. É uma área que a gente tem estudado bastante, é uma área que, como diz no ditado popular, a gente manja e esperamos fazer uma reforma tributária esse ano ainda, de 2020, para melhorar o parque industrial brasileiro e, consequentemente, aumentar o consumo dos produtos produzidos no Brasil. Dos textos aí que tramitam aí, como o senhor falou, são 2 textos que estão tramitando, o que é que o senhor acha que precisa ser prioridade, então? Olha, por exemplo, eu não aceito que se tire o ICMS dos estados, nem tampouco o ISS das prefeituras, que são dois impostos que são geridos tanto pelo governador como pelos prefeitos. Se você tira isso e centraliza no governo federal, você tira poder tanto dos governos estaduais como das prefeituras locais. Então, você não pode simplesmente entregar tudo ao governo federal. Eu quero uma reforma tributária que unifique PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro, imposto de renda na pessoa jurídica e os demais impostos federais. Mas o ICMS e o ISS tem que ficar por conta do Estado e das prefeituras. O senhor tinha um projeto, inclusive, de unificar os impostos, né? Fazer um imposto só. Eu tenho um projeto que é o imposto único, que seria o nome IBR, que é o Imposto Brasil. Mas esse IBR, ele seria descontado na conta corrente. Não é uma CPMF, mas fizeram diabolizaram a CPMF, que o IBR tem aquele medo. Algumas pessoas, coronel, isso aí é uma nova CPMF. Não é. Nós vamos pagar menos impostos, vai ter menos sonegação, a informalidade vai ser obrigada a recolher o imposto, porque todo mundo tem uma conta bancária. Porque se você até vende dinheiro vivo, mas se você vai comprar algo em outro centro, você é obrigado a depositar. Naquele depósito, você é taxado. É uma taxa bem pequena e que, com certeza, para mim, ao meu ver, seria o mais ideal para o Brasil. Eu peguei esse exemplo, Carolina e meus caros telespectadores da Band, peguei isso de outros países que são sucesso. Mas, no Brasil, temos ainda algumas barreiras, mas vamos lutar para quebrá-las. O senhor falou isso porque, às vezes, as pessoas interpretam mal, né? E tem muito medo quando se fala qualquer coisa que pode se relacionar à CPMF, todo mundo já fica logo preocupado. E eu estou falando dessa questão da má interpretação, porque o senhor também, nesse ano passado, teve uma certa polêmica em relação ao que o senhor defendia em relação aos 30% dos partidos para as mulheres. Então, essa questão
de má interpretação, o senhor está tendo cuidado agora. Não, e tem um detalhe aí, você vê aquele projeto meu de reduzir não ser obrigatoriamente deixar os 30% de cotas para as mulheres, hoje já está quase unanimidade dentro do Congresso Nacional. As pessoas já estão arrependidas de ter votado contra o meu projeto, porque nós vamos ter dificuldade nas eleições desse ano, meus caros, principalmente vocês que é da política. Imagine, se você está na cidade, vou citar minha terra, Coração de Maria, são 20 vagas para vereadores, 30% mulheres, ou seja, 6. Se eu não tiver as 6 mulheres para colocar, simplesmente você não resiste à chapa. Eu defendo que, se você não tem as mulheres para colocar, deixe o espaço vazio. Mas eu não quero tirar o espaço mulheres, da mulher, né, e botar de homem. Eu quero simplesmente, se não tem como completar, fica vazio. Mas também, esse projeto também não significa que era só para mulher, mas podia ser o inverso. Então, incentivar mais que as mulheres estejam na política, não seria melhor um projeto nesse sentido? Incentivar não é forçar, porque quando você começa a botar as mulheres laranja, como aconteceu nesse Brasil afora, você não está simplesmente incentivando, você está aumentando o laranjal. Isso que aconteceu no Brasil, em vários estados, já teve chapas caçada em vários municípios do Brasil afora, é isso que nós temos que dosar. Então, também é um debate polêmico, como eu gosto de polêmica, nós vamos ainda voltar à tona com ele após as eleições municipais, que com certeza aqueles que foram contra ou aquelas vão dizer, Coronel tinha razão. E aí, para esse... É claro, o senhor ainda está nessa questão da definição em relação da pré-candidatura aqui à Prefeitura de Salvador, isso pode ser a sua prioridade a partir desse ano, mas até que isso seja definido, qual é a prioridade agora para esse segundo ano de mandato no Senado? Olha, nosso mandato no Senado, nós vamos priorizar a questão das plataformas digitais que utilizam as redes para alocar. Imagine, vamos dar um exemplo aqui do Airbnb. Ele pega pela internet, uma pessoa está na Rússia, loca um apartamento no seu prédio, ninguém sabe quem é aquele locatário, o cara passa lá 3 dias, 4 dias, o condomínio não sabe quem se trata, daqui a pouco você está trazendo até uma pessoa que vem vender droga. Então nós estamos simplesmente com um projeto de lei que está polêmico no sul do Brasil, que é a questão da regulamentação de locação via as plataformas digitais, dando exemplo aí no caso do Airbnb. Então, esse é um dos projetos polêmicos. Nós temos também alguns projetos na área tributária também, fora IBR, alguns projetos nessa área que eu acho também de grande valia, mas o mais importante esse ano ainda é a reforma tributária. Essa reforma tributária é que vai ser a solução para o nosso Brasil. Esse vai ser o nosso foco e eu não tenho a menor dúvida que nós vamos conseguir levar para o povo brasileiro algo palpável, algo que venha realmente a melhorar a condição de vida do povo do nosso querido Brasil. Tá certo, a gente vai dar mais uma pausa na nossa conversa, vamos para um rápido intervalo e o Band Entrevista volta já. O Band Entrevista está de volta. Hoje eu recebo o senador Ângelo Coronel. Senador, vamos falar um pouquinho melhor, explicar um pouco melhor em relação à necessidade desse novo Código Comercial. Na verdade, é bom para que as pessoas entendam que desde 2002, com o novo Código Civil, o Código Civil absorveu parte do Código Comercial que já existia no Brasil, mas ficou só valendo até hoje a parte que se fala do Código Comercial Marítimo, né? E por que essa necessidade agora de fazer um novo Código Comercial? Na verdade, o Código existe, ele está defasado. O Código Civil, em 2002, absorveu vários itens do Código Comercial. E o que nós estamos querendo fazer agora é um código novo, focado na indústria, focado no comércio, que é mais importante para dar mais segurança jurídica. Hoje, quando existe uma ação que o empresário entra ou um consumidor entra, que chega num tribunal de justiça ou num juiz de qualquer vara, existem dificuldades. Então, não existe a segurança jurídica, porque o juiz muitas vezes vai pelo Código Antigo, depois migra para o Código Comercial e fica aquela celeuma. O advogado de uma parte entra com um agravo, o da outra parte entra também com um agravo em cima do agravo, ou seja, insegurança jurídica é o que existe hoje no Brasil, no quesito Código Comercial. Com esse novo código, nós vamos o quê? Parametrizar tudo que se diz respeito à indústria, ao comércio no Brasil. E esse novo código deve passar pelo menos na comissão temporária ainda nesse primeiro semestre, é isso que vocês eu espero, pretendem? Eu sou presidente da comissão temporária, eu e mais 5 senadores, todos da área comercial e industrial. Fiz questão de pensar senadores que têm expertise nessa área, porque não adianta um código simplesmente feito por acadêmicos. Isso não é código. Não adianta um código feito somente por advogados. Nós temos que sentir que o empresário de Roraima
ele tem os seus problemas. O empresário de São Paulo tem, o da Bahia tem. Então nós temos que fazer o quê? Mesclar para que a gente tenha um código que atenda ao país, não que atenda simplesmente um pedaço da sociedade. Essas audiências públicas que já estão acontecendo com esses grupos? Já tivemos audiências públicas e vamos agora intensificar no retorno a partir do dia 4 de fevereiro. Esperamos até o final do primeiro semestre, ou seja, até julho, que a gente possa já levar a plenário para votarmos a criação do novo Código Comercial Brasileiro. Bom, aí a gente voltando a falar um pouquinho, senador, a gente está no finalzinho da nossa entrevista, mas voltando a falar um pouquinho em relação à pré-candidatura, o senhor falou aí que não quer ser candidato suicida. Então, para que isso não aconteça, quais são as suas tentativas de articulações para que seu nome realmente se viabilize? Estou conversando com todos os partidos, todas as lideranças, conversando também com lideranças de bairro em Salvador, com candidatos a vereadores, para que a gente saia daí com algo que dê densidade. Porque, como eu disse, o Partido Minassou, o presidente do meu partido é o senador Otto Alencar, uma pessoa que eu gosto muito, é uma das figuras de proa da política baiana, fez o lançamento do nosso nome, todo o partido acolheu, mas não é só o partido, você não pode ser candidato somente do partido. Eu quero ser candidato de um agrupamento de legendas que estão hoje implantadas na Bahia. E ouvindo a sociedade, eu vou ouvir lideranças de bairro, vou ouvir os problemas que tem em Salvador. Porque disseram, o prefeito disse que eu não conheço Salvador, mas eu tenho certeza que há 8 anos atrás ele também deve ter feito algum city tour para conhecer Salvador. Eu já estou conseguindo guias para também fazer com que eu possa conhecer todos os problemas que ainda acontecem na nossa capital. Mas a capital como essa não se conhece tanto assim com o city tour, né? O senhor há de concordar. Não, mas eu falo city tour, é aquele famoso city tour para verificar os problemas tá certo, então... do local. Eu digo city tour porque falaram que se me derem um carro, eu não sei andar em Salvador. Eu moro aqui há 52 anos. Desde os 9 anos de idade moro aqui, meus filhos nasceram aqui, conheço Salvador com a palma da mão. Eu não posso conhecer todos os problemas, porque eu não sou gestor de Salvador, mas com certeza eu sou um aprendiz, gosto de estudar, vou aprender, vou estudar para aprender os problemas de Salvador e tentar resolvê-los. Tá certo, senador. Obrigada, pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigado, Carol. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.